Oi, gente, boa tarde. Então, ontem a gente terminou, né, o capítulo relacionado às ações públicas, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre a vacinação nas ações de saúde pública, certo? Então, essas ações, a vacinação, ela é muito importante. Ela é uma importante ação pública, né? De política pública na saúde. Por quê? Porque ela garante a saúde da população. Muitas doenças comuns no passado, como por exemplo a varíola, a paralisia infantil, o tétano, coqueluche e difteria, deixaram de ser um problema de saúde pública graças a essas campanhas de vacinação em massa, quando grande parte de pessoas é vacinada. Sempre tem, né? Principalmente tem, ao mínimo, uma vez por ano, a campanhas de vacinação para certas vacinas, né? Tem campanhas de vacinação para gripe, tem campanhas de vacinação para H1N1, tem campanhas de vacinação. E para essas outras doenças que eu comentei para vocês, tiveram também anos atrás. E aí foi isso que fez com que controlasse essas doenças no nosso país, certo? Então, para vocês verem como que é tão importante a vacinação, né? Que ela, além de controlar, ela previne e evita que a gente contraia algumas doenças, certo? Então, grande parte das pessoas, elas são vacinadas. Vivemos em um mundo repleto de agentes que podem causar doenças. A gente já comentou sobre esses agentes, né? Vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então, e a nossa pele? A pele e as mucosas do sistema respiratório, digestório, urinário, genital, por exemplo, são barreiras naturais. A gente já comentou sobre isso, né? A nossa pele, por exemplo, ela é impermeável. O nosso nariz, por exemplo, ele tem... a primeira barreira de proteção do nosso nariz são os pelinhos do nosso nariz. No nosso olho, a mesma coisa. Os cílios, eles servem como barreira de proteção. Algumas bactérias que existem lá no sistema genital, tanto feminino quanto masculino, também é uma barreira de proteção. No nosso sistema digestório também tem bactérias digestivas que também funcionam como barreira de proteção. Porém, a gente sabe que essas são barreiras de proteção de primeira instância, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ainda com essas barreiras naturais do nosso corpo, ainda tem doenças que conseguem ultrapassar essas barreiras, né? E aí a gente vai precisar de barreiras artificiais para poder controlar, ou para poder evitar, ou para poder prevenir de se ter algumas outras doenças que são causadas por vírus, bactérias, fungos, entre outros micro-organismos. Certo? Então, no entanto, mesmo assim, eles conseguem invadir o nosso corpo. Então, nossa imunidade, ela é responsável por combatê-los e procurar impedir que causam danos à saúde. O que é imunidade, né? A imunidade é a capacidade do nosso corpo de combater patógenos, que é justamente vírus, bactérias que causam doenças, e eliminar infecções e as possíveis complicações causadas por eles. É um mecanismo de defesa, sem o qual estaríamos suscetíveis a diversas doenças. Por exemplo, quem tem AIDS, né, que tem o vírus HIV, ele não vai ter justamente o que uma pessoa que tem HIV não vai ter, são essa imunidade, certo? A imunidade de uma pessoa que tem AIDS, ela vai ser bem baixa. Então, por isso que uma pessoa que tem um vírus HIV, ela é mais suscetível a contrair outras doenças, certo? Então, um cortezinho, qualquer gripe, vai ser uma gripe simples, né?
pode até causar morte se essa pessoa não estiver controlando com coquetéis, né? Coquetéis de remédios para controlar o vírus HIV, certo? Porque hoje em dia a gente sabe que já existe, a ciência já avançou bastante em relação a essa doença. Então, há 2 tipos de imunidade. A imunidade inata, que é a imunidade natural, certo? A imunidade natural do nosso corpo, que o nosso organismo realiza, que o nosso organismo produz, as barreiras que existem no nosso organismo, que foram justamente, algumas delas eu já até comentei, né? Entre outras, em nível celular, né, em nível menor, dentro do nosso corpo, existem células, né? Células de defesa, que são chamadas de leucócitos, certo? E aí existe a imunidade adquirida ou adaptável, certo? Que é uma resposta mais tardia e desenvolvida pela exposição do agente infeccioso, que é justamente o que acontece com a vacinação, certo? Então, qual a diferença mais detalhada da imunidade inata e da imunidade adquirida? A imunidade inata, ela é responsável pelas respostas iniciais de uma infecção. O organismo reage aos patógenos logo no momento da invasão. Uma febre, por exemplo, já é uma resposta, tosse, espirro, certo? Então, as respostas elas vão ocorrer por meio de barreiras, como a pele reflexos, que são justamente tossir, espirrar, lacrimejar, piscar, pelas narinas, justamente pelos pelos que existem no nosso nariz, né? E pela secreção, pelo suor. Enzima digestiva, que é através do vômito, também é uma resposta a esses patógenos, né? Essa invasão. E células especializadas na captura, que foram o que eu falei para vocês, que são os leucócitos, são células de defesa do nosso organismo. Ingestão e destruição de micro-organismo, além de microbiota do corpo, que produz substâncias antimicrobianas. O nosso próprio corpo vai produzir substâncias e células de defesa.